Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia e hoje nós vamos falar de atacante oferecido e recusado pela diretoria corintiana. Vamos falar também da situação do Roger Guedes, se ele vai ficar, se ele vai sair, e também vamos falar aí de um importante empresário que pode estar voltando para o Corinthians e deve injetar aí quase 400 milhões de reais. Nação, será que ele está voltando? Agora vamos às notícias. O atacante Eduardo Vargas, que hoje joga pelo Atlético Mineiro, foi oferecido ao Corinthians e prontamente recusado pela diretoria corintiana. Vale lembrar que o Eduardo Vargas tem 32 anos e caiu em desgraça lá com o Atlético Mineiro depois da eliminação para o Palmeiras, jogo inclusive em que ele foi expulso. O jogador diz que quer dar a volta por cima, ele vem sofrendo muitas cobranças ali dos torcedores, já foi multado até pela diretoria por declarações polêmicas. Eduardo Vargas, que é um atacante de velocidade, um jogador que seria interessante para o Corinthians, evidentemente que ele só poderia jogar em 2023, mas a verdade é que o Vitor Pereira, apesar de não ter renovado o contrato com o Corinthians, ele é muito ouvido ali pela diretoria, ele tem muita moral com a diretoria do Corinthians, ele está receoso de contratar mais um jogador veterano para a equipe. Vai lembrar o tanto de tempo que o Renato Augusto ficou afastado por lesão, e ele acredita que os jogadores veteranos têm dificuldade de assimilar ali o seu modelo de jogo. Quando você coloca muitos veteranos na equipe, evidentemente fica mais difícil você marcar a saída de bola do adversário, você fazer aquele perde, pressiona, a questão da movimentação da equipe fica comprometida. Então, com tudo isso, o Vargas foi praticamente descartado pelo Corinthians, principalmente se o Vitor Pereira continuar no comando da equipe no ano que vem. Com relação ao Roger Guedes, a situação é a seguinte: dizem que chegou aí uma proposta, não oficial do Sporting de Portugal de 8 milhões de euros pelo Roger Guedes. Lembrando que o Corinthians tem apenas 40% do Roger Guedes, então se esses 8 milhões fossem apenas pelos 40% do Corinthians, até que seria uma boa negociação. Mas, ao que tudo indica, seria uma proposta pelo valor total, ou seja, o Corinthians ficaria com apenas 40% desse valor. E a verdade é que neste momento dificilmente o Corinthians vai negociar o Roger Guedes, Até porque já fechou a janela para o jogador vir para o Brasil, jogador de fora ser repatriado. O Corinthians já perdeu o Willian, já perdeu o Mantuan. Então, com certeza, para o Corinthians perder Roger Guedes tem que ser uma proposta aí absurda, uma proposta que o jogador queira sair de qualquer forma, e não parece o caso. Roger Guedes tem demonstrado estar muito feliz no Corinthians, parece que a camisa 10 está fazendo muito bem para ele. Então, a verdade é que o Roger Guedes deve continuar no Corinthians, pelo menos aí até o final do ano, tentando aí ajudar o Corinthians a ganhar essa Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, infelizmente, a situação está bastante difícil, mas o Corinthians tem que pelo menos ali tentar chegar entre os 4. Agora vamos a uma notícia que agitou bastante a Fiel no dia de ontem, segundo o jornalista André Hernan, que a Jorabichian pode estar voltando ao Corinthians. Pessoal, é ele mesmo. Lembrando que o Kia, ele trouxe para o Corinthians a MSI ali em 2005. Então muito foi falado, que ele estava lavando dinheiro, que o Kia era um bandido, isso e aquilo, mas a verdade é que o Kia lá na Europa, principalmente na Inglaterra, ele é nada mais nada menos que um empresário respeitadíssimo, que empresaria ali vários jogadores, inclusive o Willian é empresariado pelo Kia. E essa notícia bombástica aí é que o Kia estaria disposto a investir cerca de 79 milhões de euros no Corinthians. Isso dá aproximadamente quase 400 milhões de reais, ou seja, uma grana excelente que daria para contratar ótimos jogadores, montar um time excelente. Então vamos ver aí se confirma essa notícia do André Hernan. Quem sabe o Corinthians não volte aí a ter grandes astros, aí monte um super time, hein? É esperar para ver, nação corintiana. E por hoje nós vamos ficando por aqui, lembrando que amanhã, segunda-feira, às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, o Corinthians vai enfrentar o Red Bull Bragantino, e a vitória é fundamental para tentar encostar um pouquinho mais
no Palmeiras. É isso aí, nação. É timão na veia e vai, Corinthians!